Nesta oportunidade que nós estamos aqui, nós queremos convidar você a refletir sobre um tema voltado para esse mês, o mês da família, que o tema é: a fé em Cristo transforma o relacionamento familiar. O texto que nós vamos ler agora, nós veremos o apóstolo Paulo trazendo algumas orientações fundamentais para que uma família seja bem-sucedida em todas as esferas da vida dela: pessoal, familiar, profissional, relacional, igreja, tudo. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Ele escreveu esta orientação lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 3. Ele trouxe alguns versículos. Nós vamos ler 6 somente dos versículos que estão a partir do capítulo 3, versículo 12 até o 17. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo? Estão direitinho? Me entendendo? Não ouvindo só, entendendo também? Tá certo? Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesse momento tão sublime, onde temos o privilégio e a oportunidade de estar meditando nas Sagradas Letras. Aqui nós estamos aqui, esse texto que você lê, mas aonde? Pode sentar. O texto que você leu, que eu li, nós lemos, onde está a família? Aqui fala sobre relacionamento. Aqui é relacionamento. Onde tem perdão? Para quem se relaciona. Atos de misericórdia, de bondade, é relacionamento. Pode ser uma família, pode ser uma comunidade, pode ser um grupo no trabalho. Às vezes o patrão chama os funcionários, que agora são colaboradores, e fala assim: ó, aqui nós vamos trabalhar como se fosse uma família. Por quê? Porque tem algumas coisas que elas precisam sempre ser ajustadas. Na família não é diferente. Sempre precisa de ajuste, sempre precisa de algum entendimento. E Paulo, ele trouxe uma condição inicial, que ele fala assim, que nós devemos estar revestidos como eleitos, como uma pessoa que Deus elegeu. Deus elegeu você para você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa temperada, uma pessoa moderada, uma pessoa sensata, uma pessoa que
Procura ter o discernimento para não viver, para não agir e nem reagir por impulsos. Por causa de uma situação, a pessoa não pensa e já reage. Não, eu preciso viver como eleito de Deus, para que eu possa manter o equilíbrio, para que as coisas não desmoronem, para que as coisas elas não percam o rumo, a edificação. Ela precisa ser edificada. Família é uma construção constante. Eu preciso manter essa base para ter uma edificação consistente. No Rio de Janeiro, foi mencionado na escola dominical, um homem comprou um apartamento e ele viu, morando dentro do apartamento, ele viu que uma parede estava atrapalhando ele ver do lado de fora na rua. Aí ele chamou o pedreiro e pediu para tirar a parede. Tirou a parede, 2 dias depois o prédio todo caiu. A gente precisa pensar, não só a gente mesmo, mas eu preciso pensar num todo. E família é todo. A família ela precisa ter equilíbrio. Eu não posso achar que tem que ser do meu jeito ou do jeito dela. Não. Precisa ter entendimento, precisa ter conversa. A fé em Cristo, ela tem o poder de transformar o relacionamento. Nós vemos, você tem ciência disso, que boa parte dos relacionamentos estão em crise. São relacionamentos só superficiais. Sorri, mas quando sai daquele ciclo de festa, ou de conferência, ou de reunião, em casa é aquela guerra, é só aparência. Boa parte das famílias elas estão se desintegrando, se desfazendo, sendo consumidas. Por quê? Porque não está havendo o entendimento, não está havendo a fé necessária para que essas coisas elas possam ser ajustadas. Uma palavra, a forma como eu falo, não é o que eu falo, como eu falo, a forma como eu vou reagir, a forma como eu vou me expressar, pode criar um mal-estar muito grande. A gente acha que as pessoas têm que ouvir, eu vou falar mesmo, mas você precisa saber como você vai falar. Você não pode usar uma verdade que você acha que é absoluta e matar uma pessoa com as suas palavras. Você precisa expressar com entendimento, com sabedoria. A família ela precisa estar consolidada. Mas se eu fico batendo nas paredes da família, uma hora, como o prédio caiu, a família vai embora. Eu preciso ter essa coerência. Eu preciso ter este equilíbrio. Eu preciso saber que se você está certo e ela está errada, ou alguém está errado, mas eles mantêm com o coração também batendo. Você não pode simplesmente falar do jeito que você acha e a pessoa tem que ouvir e falar assim: muito obrigado, você me machucou. Se você tem facilidade de perdoar, você precisa tomar mais cuidado. De perdoar não, de pedir perdão. Perdoar a gente perdoa, mas tem gente que tem facilidade de pedir perdão. Não, eu tenho facilidade de pedir perdão. Mas o perdão não cura ferida. O pedido de perdão não cura nenhuma, não é hematoma pela forma que você fala. Você pede perdão, eu tenho que fazer de tudo para não precisar pedir perdão. Quanto mais dificuldade você tiver de pedir perdão, mais dificuldade você vai ter. Você vai buscar todas as formas para você não promover qualquer coisa que você tenha que pedir perdão. Então pensa para falar, pensa para reagir. Não use a facilidade que você tem, porque isso pedir perdão muitas vezes é desencargo de consciência. Não, eu pedi perdão. Está chorando, não sei porquê. Está chorando porque está ferido. Está chorando porque está sangrando. Não é pedir perdão.
fazer de tudo para não precisar pedir. Então, às vezes a gente fica achando, não, eu pedi perdão, estou livre. Não, mas o outro está machucado, a outra está machucada, está sangrando. Então eu preciso saber como eu vou dizer, o que eu vou falar. Eu não posso simplesmente achar que eu estou certo e eu tenho o direito de falar do jeito que eu quiser. Não, não é assim. Você não viu Jesus falar de uma forma áspera com ninguém, nem com aquela mulher que foi pega no próprio ato adulterano, que ninguém conseguiu apedrejá-la porque todos eles tinham pecado. Jesus disse para ela: eu também não vou te condenar não, eu não vim aqui para condenar, vai e não peques mais. Ele poderia simplesmente aproveitar aquele momento que ele estava certo, ela estava totalmente errada, porque ela estava, pela lei, ela era condenada a ser apedrejada, mas ele não usou o direito de machucá-la, de acusá-la. Ele usou o seu direito de perdoá-la. Como é que você está fazendo quando você está no seu direito de que você está certo? A pessoa fala assim: tá, eu errei, mas você não podia ter errado. É assim que a gente fala? Você tem que pendurar e mandar o chicote novo? A pessoa reconheceu, pediu perdão. Por quê? Você ainda se acha no direito. E aí fala assim: não se repita. Parece que a próxima é condenação à morte. Eu preciso saber me relacionar. Você não gosta de ser ofendido, então não ofenda. Você não gosta de ouvir alguém falando com você palavras ásperas, então não faça o mesmo. Eu preciso saber que a minha sensibilidade, talvez alguém tenha mais do que a minha. Então eu tenho que pensar: você estando certo não dá o direito de machucar ninguém. Ninguém. Quando Cristo, Ele é o centro da vida familiar, os valores do reino de Deus, que são traduzidos em paciência, mansidão, amor incondicional, se tornam a base para lidar com as diferenças. Ninguém é igual, gente. Eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Um é mais agitado, o outro é menos agitado. Um é mais ansioso, o outro é muito excessivamente calmo. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Anda. Não adianta que não vai andar. É aquele ritmo. Eu preciso aprender a lidar com isso. Isso é conceito de família, isso é base. A fé, ela não apenas nos orienta qual é o posicionamento durante um conflito, mas também capacita os membros da família a superarem barreiras emocionais e espirituais com entendimento, com discernimento. A gente vive tempos difíceis. A gente vive tempos de contrariedade, onde o conceito de família, da família, está sendo invertido. Existe uma leva de movimentos para descaracterizar o conceito de família, que é a base de tudo. Tudo aquilo que somos hoje, famílias, as famílias que estão espalhadas na terra, as pessoas que estão espalhadas na terra, começaram com uma família, gente. E hoje querem se desfazer, estão fazendo robôs, estão fazendo bonecos que parecem humanos, para tentar descaracterizar o conceito de família. Mas a família, Deus está com a família, Deus abençoa a família, Deus quer ajudar cada família. Mas eu preciso ter
a orientação, eu preciso ter o direcionamento, eu preciso ser iluminado pela palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os meus pés, e vai me dar a direção, vai me dar a resposta, vai me colocar na condição de escolha. Conflitos familiares, eles podem ser transformados em oportunidades de crescimento espiritual e emocional, quando eles são tratados de acordo com os princípios bíblicos. Mas o que destrói uma família? Orgulho. Uma das coisas que destrói muita família é orgulho. Orgulho ferido. Você me paga. Vai ficar assim não. O orgulho não leva você a lugar algum, a não ser destruição. Eu preciso saber, eu preciso ter o entendimento que assim como a pessoa falhou, você também falha. Assim como a pessoa errou, você também pode errar. Eu não posso lidar com alguém como se eu nunca fosse errar, como se eu nunca fosse falhar. Família é entendimento. Família é saber lidar com o pequeno, com o grande, com aquele que tem cultura, com aquele que tem menos cultura, com aquele que tem um objetivo maior do que o outro. Eu tenho que saber lidar com isso, para eu fortalecer o conceito familiar. A busca do perdão, da reconciliação e a busca por soluções pacíficas ajuda os envolvidos a construírem, a partir daí, relacionamentos mais fortes e saudáveis. Mas uma coisa, só um parênteses, eu preciso liberar o perdão, mas não ficar carregando aquilo que me fez pedir perdão. Não, ou liberar o perdão. Não, eu tenho que ir para frente, porque aí no próximo conflito, te perdoei aquela vez. De novo, você fez isso, você fez aquilo. Não. Não fica olhando para trás. Quem olha para trás perde o rumo, perde o caminho. O apóstolo Paulo viveu uma vida totalmente desequilibrada. Ele era uma pessoa arrogante, prepotente, presunçoso. Ele era uma pessoa que ele não era uma pessoa insensível, não se importava com os outros, a não ser o que ele achava que era de direito, que era lei. Mas ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e a partir dali Paulo passou a ser um outro homem. A partir dali, Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. A partir dali, Paulo declarou, depois que ele teve o envolvimento com o Senhor, disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus não trata com você pelo que você foi, trata com você pelo que você está sendo. Aí você fala: mas eu fiz muita coisa errada. E Deus não está se importando com o que você fez de errado. O que você quer fazer agora para frente? Você quer acertar a sua vida? Deus está com você. Deus vai abençoar você. Deus vai cuidar de você. Mas a gente fica olhando para trás, vivendo o passado. Não tem jeito, eu fiz muita coisa errada. Tá, e aí? Você vai fazer o quê? Vai ficar no erro? Se você tem a oportunidade de receber o perdão, se você tem a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo, que veio a esse mundo para pagar um preço muito alto, para nos libertar da escravidão do pecado. Pecado é uma coisa que eu peco e eu não quero pecar, mas eu peco, eu estou escravizado, mas eu preciso ser livre. Eu não posso simplesmente me justificar. Eu não consigo. Deus sabia que você não conseguia, Deus sabia que eu não conseguia. Ele veio para me ajudar. Ele veio e enviou o Espírito Santo para me ajudar, para me fortalecer, para me guiar, para me revestir de graça e de força. Porque sozinho eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. Eu
Preciso ter esse entendimento. Quando a fé em Cristo é a base comportamental e racional de uma família, essa família é fortalecida pela fé. A fé fortalece. Quanto mais você acredita. A gente vive um tempo de desconfiança. Você sabe que eu sou terapeuta. Eu lido com muitos casais, problemas de casais, que tem a base da desconfiança. Eu não sei, deve ser isso. E a base da sustentação, da edificação está na fé. Eu tenho que acreditar. Por que você se relacionou com fulano? Você não acreditava nela? Por que parou de acreditar? Por que passou a duvidar? Eu preciso ter assim, eu preciso saber quem eu sou e quem a pessoa que está diante de mim é. E outra coisa, eu não vou moldar ninguém, você não pode moldar ninguém, ninguém muda. A pessoa, ela pode ter uma atitude melhor com você quando você é melhor. A gente espera mudança, mas a gente acaba acusando. Não. Você pode dizer comigo assim: eu posso ser melhor. A gente pode ser melhor. Eu posso, todos nós podemos ser melhor. Essa família, quando ela está fundamentada, alicerçada, ela começa a ser alicerçada na fé, ela não hesita no enfrentamento de qualquer desafio. Uma família, um casal, que ela não está muito equilibrada, todo projeto que eles pensam, eles não sabem se o outro vai dar conta, se o outro também vai dar conta, e fica aquela coisa emperrada. Não sei, o que você acha? Não sei, o que você acha? Não sei, não sai do lugar. Eles, quando existe essa fé, eles sabem que o amor de Deus é capaz de restaurar e fortalecer até mesmo os vínculos mais fragilizados. Ei, você está aqui, eu estou aqui, foi por amor, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus ofereceu em amor. Quando ele se sujeitou a ser preso, ser crucificado, ser humilhado, foi por amor, gente. Ele era Deus, ele era homem, mas era Deus. O próprio Lúcifer, o próprio diabo, quando tentou Jesus no deserto, ele instigou a Jesus quebrar o seu compromisso com Deus, ordenando que as pedras se transformassem em pão. Levou Jesus no pináculo e disse: salta daí e roga para os anjos te guardarem. Depois ele ofereceu para Jesus: está vendo isso aqui? Tudo isso aqui, esses reinos aí eu te dou se você me prostrar. Ei, Jesus sabia quem ele era, sabia que o projeto que ele estava exercendo, a missão dele é para salvar a humanidade. Então ele não cedeu, então ele não abriu mão de nada. No finalzinho ele disse: vai-te, Satanás. Sabe por que ele fez isso, suportou tudo isso? Para que hoje você e eu tivéssemos essa condição de dizer assim: o Senhor é meu Salvador, o Senhor é aquele que me salvou, o Senhor que guarda a minha alma. Ele é meu ajudador. É para isso, gente. Isso é amor. O amor é sacrificial, gente. O amor é sacrificial. Sabe que os princípios fundamentais oferecidos pela palavra de Deus têm como objetivo construir e fortalecer e revestir a família, trazendo assim saúde emocional
e saúde espiritual. Entenda que a importância de uma família está fundamentada no plano bíblico oferecido por Deus. A gente tem dificuldade de ficar lendo a Bíblia, a gente tem dificuldade de ficar consultando a Bíblia. Você está deixando de consultar uma orientação para você viver uma vida sábia, inteligente. Porque a Bíblia me fala tudo. Fala que os filhos precisam honrar os pais, mas os pais não podem provocar a ira aos nossos filhos. Às vezes a gente pede respeito dos filhos, mas provoca a ira para os filhos. E aí existe um desequilíbrio. Eu preciso ter a palavra de Deus como base da minha vida, gente. Bíblia Sagrada não é só falar sobre a criação, sobre o final, sobre o Apocalipse, sobre o céu, sobre o inferno. Não, ele me ensina você como você vai viver diante de um patrão, diante da esposa, diante dos filhos, diante dos desafios, diante de uma peleja. A Bíblia Sagrada é para isso tudo. E às vezes a gente acha que a Bíblia Sagrada é só para, o Senhor falou que vai me abençoar. Mas a maior bênção é você viver nela. Você viver a partir dela, sabendo que ela é luz, ela é lâmpada. Você nunca vai perder o caminho se você estiver orientado por ela, porque ela é lâmpada e luz. A gente fecha a Bíblia e quer fazer a coisa por intuição. Tem muito crente intuitivo. Deve ser assim. Não, você não pode viver na intuição. Você tem que viver na direção, na instrução, na orientação, sendo guiado, sabendo onde você está colocando os seus pés. Sabe que também os pais, eles têm um papel vital na criação dos filhos. Às vezes os filhos, nós estamos numa geração agora que os filhos estão mandando nos pais. Infelizmente. Hoje tem conselho tutelar, não encosta a mão não. E a pessoa às vezes acha que a Bíblia fala que tem que ensinar o seu filho com vara, mas não é a questão. Vara é a forma como você vai falar, como você vai repreender, como você vai chamar a atenção, como você vai chamar a responsabilidade. Como assim, filho, isso está certo que você está fazendo? Vê se está certo. Se você estivesse do meu lado, no meu lugar, e você e eu no seu, está certo isso? Você tem que fazer o filho pensar. Você tem que fazer o filho refletir, a filha refletir. Mas começa a apontar, a julgar. Naquele tempo, há 30, 40 anos atrás, os filhos não podiam pensar. Faz o que eu mando, não pergunta nada. Não era assim? Calado. Faz o que eu mando. Não. Os filhos podem expressar, mas você não pode silenciar o seu filho. Você precisa orientá-lo, instruí-lo, encaminhá-lo, mas através das Escrituras, não com exemplo de como o seu pai te criou, como a sua mãe te criou, mas o exemplo está nas Escrituras Sagradas. Como é importante ter um relacionamento baseado em amor e respeito entre marido e mulher. Como também são fundamentais, ou de fundamental importância, o papel dos filhos na obediência e na honra aos pais. Não menos importante quando a família sente a necessidade da oração e da espiritualidade no lar. O conceito e a fundamentação bíblica sobre a família
precisam ser buscados para que a nossa família seja ricamente abençoada. As famílias que já são fundamentadas nas Escrituras Sagradas em Cristo, eu recomendo que vocês mantenham o esforço na busca do fortalecimento e a fundamentação relacional, de acordo com os princípios das Sagradas Letras. Tira meia hora, pelo menos, reúne a família, tem oportunidade, senta, conversa, fala alguma coisa, brinca, descontrai. Não adianta ficar sentado, todo mundo sentado à mesa para comer e cada um com seu celular. E silêncio total. Isso não é relacionamento, isso é proximidade só está próximo. Tira pelo menos a hora do almoço, deixa o celular do lado, se liga a seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, porque senão perde o vínculo vai se desfazendo. Você precisa ter isso aí, nós precisamos. Nunca se esqueça de que o amor, o respeito, a obediência e a busca constante de Deus sempre serão os alicerces fundamentais que garante paz, que garante harmonia em qualquer lar, ao longo da vida. A base é a luz. Sabe por que as pessoas às vezes entram em guerra dentro de casa? Porque está faltando luz. Que luz é essa? A luz da palavra de Deus. Aí é briga de ego, de orgulho, de capricho, desaforo. Não, bota luz. Ilumina a sua casa. Ilumina o seu coração. Ilumina a sua mente. Procure saber quem você é, o quanto você representa para ele ou para ela, para os seus filhos, o quanto os seus filhos te representam para você. Às vezes a gente valoriza depois que perde. Por que fui embora? Perdi. Por que não preservou? Por que não cuidou? Por que não houve o entendimento? Deus pode restaurar tudo. Deus é poderoso para mudar toda a história. Para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento, sugerimos algumas atividades que podem ajudar na aplicação desses ensinamentos dia a dia. Primeiro, aqui nesse aspecto, participe do trabalho de célula. Participe da escola de treinamento. Procure promover devocionais familiares. Busque a leitura conjunta de livros cristãos sobre família e momentos regulares de oração e louvor em família. A gente está diminuindo o nosso tempo. Eu só vou na igreja domingo, não participo de nada. Eu só da igreja. O dia que não vai na igreja, 15 dias fora. Você vai manter aquecido fora da estufa? Uma lenha fora fora do altar, ela vai manter acesa por muito tempo? Ela vai apagar. Todas essas práticas, elas não só fortalecem o relacionamento com Deus, mas criam também um ambiente de amor e unidade dentro do lar.
Você tem momentos de descontração com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Ou é só cobrança? Pensa nisso. Pensa como está sendo a sua família. Como está sendo a base da sua família. É a base daquilo que você acha? Daquilo que você entende? É assim que meu pai criou? É assim que minha mãe dizia? Como é que é a base da sua família? Pensa nisso. Que as famílias, elas possam ser abençoadas, crescendo em fé e vivendo conforme o propósito divino que Deus estabeleceu desde o princípio. Desde o princípio. Deus estabeleceu desde a criação. Família. É a instituição mais antiga da terra, é a família. As outras vêm depois. O trabalho vem depois. Tudo vem depois. A família é a primeira. Deus criou, formou Adão, depois formou Eva, da costela de Adão. E ali formou a família. A partir dali. Então é o projeto de Deus. O projeto de Deus que Ele tem na base da sua alma é a família. Tanto que Ele está resgatando através do Filho para que haja família, família de Deus. Família. Por que é família? Somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus. Isso é família. Se não fosse família, era só a hierarquia. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Não é família. E Deus está consolidando a família. E para isso Ele consolida através das Escrituras. Eu preciso ter esse entendimento. Eis a razão, o porquê o diabo tem usado pessoas, organizações, mídias, com a missão específica na desconstrução dos valores primordiais da família. Eis a razão do porquê que parte da Igreja de Cristo, ela tem sido dissuadida pelo diabo com a finalidade de desconstrução dos valores inegociáveis da palavra de Deus. Não, também não é assim não. Não, gente, tem valores que são inegociáveis. A terra passa, o tempo muda, mas a palavra permanece. Mediante esse embate espiritual, a igreja se divide, se fragmentando e se enfraquece. Jesus disse, uma cidade, uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. O que o diabo está fazendo? Dividindo famílias, dividindo igreja, para que ela não subsista. O intuito do inimigo da nossa alma é descredibilizar e enfraquecer o corpo de Cristo diante desse tenebroso mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia descreveu o que aconteceria nesses últimos dias. Paulo escrevendo a segunda carta para Timóteo, vou fechar, depois a gente ora. O que aconteceria nesses últimos dias? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por exemplo, numa reunião igual hoje, talvez aqui ou talvez em outro lugar, nossa, isso aí, não, isso aí não suporta. Isso aqui é sã doutrina, ensinamento bíblico. Bobagem. Está dizendo, está escrito, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, fica incomodado. Versículo 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você entendeu o que você ouviu hoje? Eu quero orar para a sua família. Você aqui, você não está a família toda, mas alguém representa a família aqui. Você representa a sua família. Você pode ficar em pé, irmãos, para a gente fazer essa oração? Depois eu vou agradecer a Deus com a canção Meu Tributo. Mas eu quero, coloque as suas duas mãos assim, ó, no seu coração. Coloque as suas duas mãos aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, a família é a base de tudo. Sucesso, do êxito, conquistas, amizade. Pai, é a base de Deus. A família, quando ela está fundamentada nas Escrituras Sagradas, temos a presença dele na nossa vida, no nosso lar. Eu quero abençoar cada um aqui, cada família aqui representada, e que toda divisão, toda inquietação, toda coceira no ouvido sejam desfeitos, e que a tua palavra, Senhor, possa penetrar e alojar no coração, para que nós façamos e declaremos como o salmista declarou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Senhor, eu quero abençoar desde o pequeno ao idoso, desde aquele que tem posses, aquele que não tem, em todos que estão aqui, Senhor, são teus. Eu gostaria de pedir, Senhor, atenda a nossa oração, e que a bênção seja impetrada no coração de cada um. Se você está me ouvindo, você vai dizer assim: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti, a minha família a Ti pertence, e eu pertenço a Ti, porque Tu és o meu suficiente Salvador. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa receber a nossa gratidão, o nosso tributo a Ele. Amanhã, não se esqueça, célula, 7 horas. Domingo que vem, 9 horas, EBT, Escola Bíblica de Treinamento. Obrigado, Senhor, por esses preciosos momentos que nós passamos aqui na Tua casa. Obrigado, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa semana que já iniciou, nós entregamos nas Tuas mãos. Nos ajude, nos abençoe, nos conceda a vitória. E em tudo, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado. Obrigado, Senhor, por esse tempo. E nós entregamos nas Tuas mãos este culto, para a glória de Deus Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: Amém. Deus abençoe vocês.